dia, boa tarde. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a interceptação dos problemas ortodônticos. Vamos falar da ortodontia aplicada aos indivíduos que estão em crescimento. São procedimentos simples, os procedimentos interceptores são procedimentos simples, ao alcance do clínico, ao alcance do odontopediatra, mas que trazem inúmeros benefícios para esse paciente que está em crescimento, desde que bem aplicados. Para atuarmos em ortodontia preventiva, alguns conceitos preliminares precisam estar bem sedimentados. Precisamos diferenciar ortodontia interceptora de ortodontia preventiva. A ortodontia preventiva, ela atua a partir do pressuposto de que não existe ainda um problema. Nós temos um indivíduo com um crescimento normal e nós vamos fazer procedimentos clínicos que vão impedir a instalação dessa maloclusão. Um bom exemplo de ortodontia preventiva é uma boa restauração, uma restauração adequada do dente-decido, restabelecendo suas dimensões mesiodistais, cervico-oclusais. Sabemos que o dente-decido é o melhor mantenedor de espaço que nós podemos oferecer ao paciente. Os procedimentos também de prevenção da doença cárie são também uma ortodontia preventiva quando nós preservamos a estrutura dos dentes decidos, mantendo o perímetro do arco, mantendo o espaço para os sucessores permanentes. Já os procedimentos ortodônticos interceptores implica que nesse indivíduo em crescimento existiu uma situação clínica normal, aconteceu um problema, e nós vamos abordar esse problema. Nós vamos empregar procedimentos clínicos para impedir que essa maloclusão se acentue, que aconteça uma progressão dessa maloclusão. Na maioria das vezes, esses procedimentos, eles vão diminuir a severidade daquela maloclusão, trazendo o mais possível esse crescimento e desenvolvimento desse indivíduo para um padrão de normalidade. Falando em padrão de normalidade, também para a atuação em ortodontia interceptora, é importante que o dentista, o clínico ou odontopediatra que vai atuar em interceptação, que ele tenha um conhecimento sedimentado sobre o padrão de normalidade do crescimento e desenvolvimento crâniofacial. Né? Usando aqui a frase do filósofo Kant, é importante que a gente saiba o que a gente está procurando. Quem não sabe o que procura, não identifica o que acha. Então, precisamos conhecer esse padrão de normalidade para saber identificar os possíveis desvios que venham a ocorrer durante esse curso do crescimento. É importante, por exemplo, conhecer sobre o crescimento e desenvolvimento craniofacial, conhecer os processos que transformam a face de um bebê na face de um indivíduo adulto. Os processos de maturação das funções mastigatória, fonação, respiração, são fatores, juntamente com o padrão genético, são fatores que vão atuar durante esse período de crescimento, remodelando essa face, para que ela se torne uma face adulta. Se nós observarmos a face de um recém-nascido, de um bebê, para ela se transformar na face de um indivíduo adulto, a face de um indivíduo adulto não é uma face de um bebê magnificada, não é simplesmente. Nós vemos processos de transformação que vão acontecendo, que estão muito relacionados com esses fatores ambientais, funcionais, de respiração, de fonação,
né, além do padrão genético de crescimento atuando em conjunto para resultar numa face adulta. Então, é importante que a gente tenha um conhecimento básico disso, né? Outro conhecimento importante é a biogênese da oclusão. Saber como é que essa oclusão, inicialmente, né, decídua, inicialmente surgem os dentes decidos, depois a gente atua num período de dentição mista, aonde nós vamos ter dentes decidos e dentes permanentes, né, dentes sucessores surgindo, a gente tem aqui todo um processo de irrupção, de risogênese, sequências favoráveis e desfavoráveis, né, de troca dos dentes tecidos pelos dentes permanentes, que vão garantir, né, o surgimento, né, a formação de uma oclusão normal na dentição permanente. Então, são diversos fatores. Então, durante esse período de dentição mista, durante esse período de crescimento, que vai mais ou menos aí o período de atuação e interceptação, vai aproximadamente aí dos 5 anos de idade até os 11, 12 anos, que é o período de dentição mista, é importante que tanto o odontopediatra como o clínico ou ortodontista esteja supervisionando esse processo para identificar os desvios desse padrão de normalidade e atuar no momento oportuno, no momento certo. Então, essa abordagem, além de saber o que fazer, o que abordar, é importante saber o momento certo de intervir, né? E para isso precisa uma atenção, né? A gente tem uma campanha que acontece nas redes sociais agora em julho, que é o Julho Laranja, que enfatiza a importância da primeira consulta da criança no ortodontista, né, para que se possa identificar e fazer um acompanhamento desse processo aí de crescimento e desenvolvimento, tá? Bom, mas nessa interceptação dos problemas ortodônticos, quando a gente inicia, né, um planejamento ortodôntico interceptor, o nosso objetivo de resultado, a gente chama que é um resultado de compromisso. Tá? O que significa isso? Significa que o nosso objetivo será uma abordagem de um problema específico que nós identificamos, né? Dentro desse indivíduo que estava em crescimento, surgiu algum problema específico que precisava ser abordado. E o nosso objetivo, e isso deve ser bem estabelecido para os pais, para os responsáveis, o nosso objetivo não é uma correção, não é uma prevenção de uma intervenção futura na dentição permanente, por exemplo. O nosso objetivo principal é diminuir a severidade daquela maloclusão quando a gente identifica, ou trazer esse paciente durante esse período de crescimento e desenvolvimento para o mais próximo de um padrão normal, né, adequado, funcional, né, enfim. Então, é nesse sentido que, é com esse pensamento que nós vamos iniciar o nosso planejamento do nosso tratamento interceptor, né, tendo em mente esse resultado de compromisso. Exemplificando esse conceito, a gente traz aqui um caso clínico, uma paciente que está em tratamento lá no ambulatório. Nós temos diversos pacientes que a gente acompanha. Essa paciente é uma delas, Alice, né? Alice, se fizermos uma avaliação do padrão facial, a gente vai ver que é uma paciente que tem um retrognatismo mandibular importante, né, um queixo mais retrognata, um perfil convexo, uma interposição do lábio aqui, ó, entre os incisivos, terço inferior de face aumentado, e a Alice, ela tinha o hábito de sucção de dedo, e esse hábito de sucção de dedo é que gerou essa deformidade dentoalveolar, gerando essa mordida aberta.
instalamos uma grade palatina fixa, né, visto que o paciente tem o hábito, então precisa de uma grade palatina fixa, foi instalada, e pouco tempo depois, cerca de 6 meses depois, era assim que estava já a oclusão de Alice. Então, tivemos uma intervenção, uma diminuição, Alice abandonou o hábito de sucção de dedo e, fisiologicamente, os incisivos irromperam, né, o crescimento alveolar vertical nessa região assumiu um padrão de normalidade, né, e a gente solucionou esse problema. Entretanto, se nós observarmos, Alice continua com o mesmo padrão, né, dentofacial. Talvez a gente observe um pouco de melhora nesse perfil, mas ainda é um paciente retrognata. Então, essa ideia do resultado de compromisso está muito bem exemplificada nesse caso, né? Olha, o sorriso dela ficou muito melhor, ela já não interpõe o lábio entre os incisivos, mas ainda é uma paciente que, na dentição permanente, certamente vai precisar de uma intervenção ortodôntica corretiva, e nós vamos continuar, ao longo desse período de crescimento, supervisionando esse crescimento e desenvolvimento, intervindo sempre que necessário para trazer esse crescimento mais próximo do normal. Então, esse é o conceito básico de interceptação, né? Quando iniciamos um tratamento interceptor, temos como objetivo um resultado de compromisso, o que implica que a gente vai abordar um problema específico e vamos diminuir a severidade dessa maloclusão que está aí, que começou, que nós identificamos e que está em desenvolvimento. Partindo para o planejamento propriamente do tratamento ortodôntico interceptor, alguns aspectos também são importantes de serem levados em consideração quando a gente vai planejar a instalação de um novo aparelho ou de um tratamento, né? É preciso que a gente considere alguns aspectos relativos às reações teciduais, né, e princípios biomecânicos que vamos falar aqui individualmente para que a gente possa executar bem esse planejamento, tá? Falando um pouquinho de biomecânica do movimento ortodôntico, né, nós sabemos que frente a uma aplicação de força, né, nós vamos ter um processo de remodelação dos tecidos em torno do dente. Então, quando aplicamos uma força sobre a coroa, criamos um sistema, que um aparelho ortodôntico é um sistema biomecânico de aplicação de força sobre as unidades, vamos gerar nesse ligamento periodontal, nesses tecidos, uma área de pressão e uma área de tração, induzindo uma reação tecidual, né, com o surgimento de células osteoclásticas e osteoblásticas, removendo, reabsorvendo e formando o osso. Então, durante esse período de movimentação, de remodelação, todo o dente se movimenta ao longo do osso alveolar, levando com ele o seu aparato de sustentação. Mas, será que essa resposta, ela é sempre a mesma, né? Independente do aparelho, independente do indivíduo, independente da unidade? Sabemos que não. Nós vamos ter respostas diferentes frente ao mesmo sistema ortodôntico. Então, muitas vezes a gente tem o mesmo aparelho, que gera um resultado diferente em um indivíduo e outro, às vezes no mesmo indivíduo, entre um hemiarco e o outro. E por que isso acontece? Porque existem fatores biomecânicos, fatores biológicos que interferem nessa resposta ortodôntica. Vamos entendê-lo e vamos falar individualmente de cada um desses fatores, né? Um fator importante a ser considerado nesse planejamento, né, do tratamento é o volume radicular. Quando aplicamos uma força sobre a coroa, essa força ela vai se dissipar, se distribuir pela superfície radicular, pelo ligamento periodontal.
Então, se eu tenho um incisivo inferior com a raiz pequenininha, a resposta vai ser diferente do que um molar superior, por exemplo, com 3 raízes grandes, onde eu tenho uma área de superfície radicular muito maior. Então, a força que eu vou, a magnitude de força, o sistema que eu vou aplicar para movimentar um incisivo precisa ser diferente do sistema que eu vou aplicar para movimentar, por exemplo, um molar superior. Então, a gente deve considerar, nesse planejamento do tratamento, o volume radicular. Tá? Outro aspecto importante, e levando em consideração esse mesmo princípio de distribuição de força por volume, né, por área de ligamento periodontal, é a implantação óssea. A gente atua em criança. Criança normalmente não tem problemas periodontais. Mas, se fôssemos movimentar, por exemplo, fazer um movimento no indivíduo com problemas periodontais que tem um periodonto reduzido, essa movimentação ela é possível de ser feita, mesmo no paciente periodontal, desde que a doença periodontal, né, já tenha sido controlada ou resolvida, que exista saúde, que não exista inflamação, podemos movimentar essa unidade. Entretanto, a gente tem que levar em consideração a implantação óssea. Se eu tenho um dente com implantação óssea reduzida, a força deve ser mais suave, deve ser mais controlada do que a força aplicada a um dente com implantação óssea normal. Tá? Esse é outro aspecto importante. A idade do paciente, a gente sabe que quanto mais jovem, maior a celularidade, né, maior a disponibilidade de células para promover esse processo de remodelação, e a densidade e morfologia óssea. Então, se eu tenho um osso bastante medular, com espaços medulares amplos, como, por exemplo, a maxila, normalmente o meu movimento é mais fácil do que, por exemplo, na mandíbula, que eu tenho uma maior quantidade de osso cortical, menor quantidade de espaços medulares. Outro aspecto biomecânico extremamente importante nesse planejamento é algo que nós chamamos de ancoragem ortodôntica, o princípio biomecânico da ancoragem ortodôntica. Então, todas as vezes que a gente aplica uma força, existem respostas indesejáveis. E a ancoragem é a resistência a essas respostas de movimentação indesejada, que a gente não deseja que aconteça. Então, são os recursos que nós vamos utilizar para impedir que essa resposta indesejada aconteça. Tá? O Thurow, em 1970, já dizia que não existe um ato ortodôntico isolado. Não existe como você aplicar uma força em uma unidade sem que exista uma força reacional. Né? É a terceira lei da dinâmica de Newton. Para cada ação, existe uma reação equivalente e oposta. Né? Algumas vezes, essa reação ela é favorável e a gente pode deixar que ela aconteça. Mas, em grande parte das vezes, essa reação ela é desfavorável. Então, por exemplo, se eu quero movimentar um dente da região anterior para a região posterior, né, eu quero fazer uma retração dos dentes anteriores, eu me apoio no meu sistema ortodôntico nos dentes posteriores. Então, com efeito indesejado, eu vou ter uma reação de movimentação para anterior, mesial, dos dentes posteriores. Tá? Então, qualquer recurso que eu vou utilizar, eu vou fazer lançar mão de recursos que vão impedir esse movimento do molar para mesial. Isso se chama ancoragem. Então, vamos ver um exemplo bastante comum, né, que a gente vai utilizar, que pode utilizar para vocês entenderem bem esse conceito de ancoragem. Temos aqui um paciente que apresenta uma mordida cruzada posterior, tá? Então, o paciente apresenta uma mordida cruzada posterior aqui, envolvendo os primeiros molares permanentes do lado direito. Então, eu tenho
o 16 mais em mordida cruzada com o 46. Normalmente, o que nós utilizamos para correção o sistema que nós utilizamos para correção dessas mordidas cruzadas unitárias, pontuais, é um aparelho chamado banda elástico, que vocês tiveram a oportunidade de fazer no laboratório, tá? Então, esse banda elástico, a gente vai confeccionar uma banda no molar superior, uma banda no molar inferior, e vamos colar um gancho na vestibular do molar inferior e na palatina do molar superior. Vamos posicionar um elástico que vai puxar, que vai fazer uma força recíproca. Nessa ação do banda elástico, tanto o molar inferior vai ser deslocado para a lingual, se eu tenho uma força do elástico recíproca, quanto o molar superior vai ser deslocado para o vestibular. Ora, se formos analisar esse paciente, nós vamos verificar que no arco inferior, o molar inferior, o 46, ele está bem posicionado no arco. Ó, ele está bem posicionado no arco. Já o 16 é a causa do problema. É o deslocamento palatino do 16 que está promovendo a mordida cruzada. Então, se colocarmos um aparelho banda elástico aqui, que vai ter uma força recíproca, o que vai acontecer é que eu vou corrigir a posição do molar superior, que está deslocado para palatino, mas eu também vou tirar o molar inferior, que está bem posicionado, que está em posição, né, bem posicionado do arco do seu local. Então, eu vou ter que usar um recurso de ancoragem para impedir o movimento do molar inferior, que está deslocado. E é isso que está sendo feito aqui. Eu instalei uma barra lingual, né, que vai ter por função manter, ancorar o molar inferior para que ele não se desloque durante a correção da mordida cruzada. Esse é um exemplo de um princípio, né, da aplicação do princípio de ancoragem. Esse é um exemplo de como o planejamento ortodôntico ele precisa ser avaliado caso a caso. Tá? Não existe receita de bolo em ortodontia. Para mordida cruzada unitária, eu uso um bando elástico. Tá? A gente precisa avaliar individualmente cada caso. E isso é a beleza, né, da ortodontia, de uma ortodontia bem feita, né, da ciência bem aplicada. Outro aspecto importante de ser observado é o tipo de movimento que nós vamos empregar, que vai acontecer durante a aplicação de força, durante a aplicação desse sistema biomecânico. Tá? Na grande maioria dos aparelhos interceptores, principalmente os removíveis, eles promovem um movimento de inclinação. A gente aplica uma força sobre a coroa e essa coroa, ela inclina, ela gira em torno do seu centro de resistência. Algumas vezes, esse movimento de inclinação, ele é um movimento favorável, ele é até, muitas vezes, um movimento desejável para a correção daquele problema. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma mordida cruzada anterior, também aqui unitária, e se eu for observar, eu tenho uma inclinação axial desse incisivo, do 22, uma inclinação axial palatina. Então, a aplicação, né, observe, uma inclinação axial diferente da inclinação do 11. Então, eu tenho o incisivo central esquerdo deslocado com inclinação axial palatina. Então, esse movimento de inclinação, nesse caso, vai ser favorável, né? A correção daquela inclinação será favorável. Entretanto, em algumas vezes, esse movimento de inclinação ele pode não ser favorável. Vejamos um exemplo aqui, quando esse movimento de inclinação ele não é favorável. Então, a gente tem um caso aqui de uma paciente com um diastema anterior importante, que era a queixa dessa paciente. Ela, inclusive, né, sofria bullying na escola, né? Hoje as crianças sofrem muito esse tipo de, né, de bullying, né? O comportamento da criança, às vezes, muitas vezes, dos colegas é cruel.
Então, ela tinha um complexo grande desse diastema. E, inclusive, não era nem o momento ainda adequado, certo, para a gente intervir, porque vocês sabem que o momento ideal para se fechar um diastema é quando os caninos permanentes começam a irrupcionar, porque a gente utiliza da força irruptiva do canino a nosso favor, porque a presença do canino no local vai ajudar na estabilidade do fechamento do diastema, mas como era um caso que a paciente estava muito incomodada, nós resolvemos atuar. Né? Observem que, radiograficamente, na panorâmica, os incisivos da paciente, eles apresentam uma inclinação paralela, né? Temos um diastema grande aqui, cerca de 3 a 4 milímetros de diastema, e as raízes estão paralelas. Se formos aplicar uma força, né, normalmente o aparelho que a gente utiliza é uma mola digital, uma mola redutora de diastema, que vai aplicar uma força sobre essa coroa. O que vai acontecer, né, na aplicação dessa força simples sobre a coroa é que vai fechar o diastema por um movimento de inclinação, onde as raízes vão divergir e as coroas vão convergir, terminando num ponto de contato muito próximo do bordo incisal, e vai certamente formar um triângulo negro aqui na frente, que muitas vezes é mais antiestético até do que o próprio diastema em si. Então, para essa paciente, nós não utilizamos um aparelho removível. Vamos utilizar um sistema parcial com ortodontia fixa, com brackets, que vai permitir, a partir da interação desse bracket com o fio, com espessura, um fio retangular, vai permitir um movimento de fechamento desse espaço, né, mantendo a inclinação axial desse dente. Então, fecha-se o espaço, mantendo a inclinação, o dente vem em corpo e não inclinando, tá? Aqui o caso terminado, precisamos colocar uma contenção, né? Observe que os caninos permanentes ainda não irromperam, vamos aguardar aí a irrupção do canino permanente para terminar de fechar esses espaços, né? Nem pensar em aplicar força sobre os incisivos laterais. A gente tem um canino permanente que está em irrupção aqui, nesse momento, né, e que precisa, não podemos correr o risco de movimentar o incisivo lateral e levar a raiz do incisivo lateral de encontro a esse canino que está em irrupção. Já nesse outro caso, nós também temos um diastema grande, né, talvez até aqui no bordo incisal maior do que o anterior, mas a gente tem uma inclinação axial divergente das coroas. Então, para esse caso, é adequado o uso de um aparelho removível. Então, vamos fazer aqui uma placa redutora de diastema, né, com uma mola que vai aplicar essa força, uma mola com helicoide aqui, que vai promover o fechamento desse espaço. E assim foi feito, e observem que eu tenho uma mudança, né, na aplicação dessa força, é uma força simples, no movimento de inclinação que aconteceu, foi bastante favorável à resolução do diastema do paciente. Aqui chamando a atenção que a gente tem um excesso de tecido mole, que se acumula aqui, que precisa ser removido esse excesso de tecido mole, porque ele contribui para a recidiva. Mas é claro que é preciso também, assim como no caso anterior, colocar um fio por palatino, promovendo a contenção. Bom, ainda nesse planejamento, observe que a gente ainda não atuou, né? Não instalamos ainda o aparelho, a gente ainda está planejando. Então, nesse planejamento do tratamento ortodôntico interceptor, outros aspectos também que são importantes
são alguns pré-requisitos que a gente precisa avaliar individualmente cada caso, né? Quais seriam esses pré-requisitos, né? O Geiger, que é um autor bem antigo, né, mas né, bastante atual as colocações, ele fala em 4 pré-requisitos principais, né? O desenvolvimento, a gente precisa considerar o desenvolvimento cognitivo desse paciente, né? A gente precisa considerar a presença de espaço para movimentação desse dente. A gente precisa avaliar o prognóstico periodontal e periapical, né, se ele é favorável, e a possível identificação e possível eliminação dos fatores etiológicos. Vamos falar individualmente de cada um desses pré-requisitos, tá? O primeiro aspecto que a gente deve considerar é a maturidade, o desenvolvimento cognitivo desse paciente, é a maturidade psicológica para aceitar esse tratamento. A idade, geralmente, que nós atuamos em ortodontia interceptora é a partir dos 5, 6 anos de idade. Abaixo dessa idade, é mais difícil, né, a gente ter pacientes com um desenvolvimento cognitivo maduro, suficiente para que ele aceite e colabore num tratamento ortodôntico interceptor, que na maioria das vezes são aparelhos removíveis, né, que dependem da colaboração. Então, a gente precisa avaliar. Já atuamos em alguns casos de pacientes mais jovens, mas nessas ocasiões, a atuação em conjunto com o odontopediatra, que vai ter uma abordagem, né, de controle comportamental desse paciente, é fundamental para que a gente possa ter sucesso nesse tratamento, né. Trazendo um exemplo aqui, eu tenho a pequena Sofia, que iniciou o tratamento conosco. Sofia, com 3 aninhos de idade, apresentava uma mordida cruzada anterior. Sofia é neta do meu irmão, né? Normalmente a gente só se arvora nesses casos com os pacientes mais próximos, né? Então, Sofia, se vocês observarem que ela tem essa mordidinha cruzada anterior, o pessoal chama, né, boquinha de veio, né? Com o dentinho superior inclinado para a lingual, né? Então, olha lá como era a mordidinha de Sofia, né? Os incisivos superiores ocluíam atrás dos incisivos inferiores. Isso gerava uma série de desconfortos mastigatórios, ela tinha dificuldade de mastigar alguns alimentos, além, claro, do impacto estético. E é lógico que minha sobrinha, filha do meu irmão, né, pressionava bastante para que a gente fizesse alguma coisa. E fomos iniciar, nos arvorar a atender Sofia. Exames radiográficos, tele de perfil, para a gente avaliar essa inclinação, né? Observe que aqui, ó, a dificuldade até da gente fazer a tele de perfil, aqui ela está de boquinha aberta, os dentes não estão se encontrando, né? E fizemos dentro do fluxo digital, escaneamos as arcadas, o que facilita bastante, né, nessa idade, o processo de escaneamento, e propomos a instalação de um plano inclinado fixo para promover essa correção da mordida cruzada anterior. Aqui o plano inclinado instalado, né, esse plano inclinado foi feito no laboratório digital e ele apresentava talvez assim uma inclinação desse plano desfavorável, insuficiente para promover o movimento. Sofia usou durante um período, né, esse aparelho. Aqui a gente está vendo aqui na instalação do aparelho. Observa aqui a dificuldade. Pronto, não tem problema. Pronto, só mostra aqui. Isso, pronto. Então, essas são as dificuldades inerentes, né, ao processo aí de instalação nessa idade em que a gente ainda não tem
um desenvolvimento, uma maturidade cognitiva para aceitar o tratamento. Aqui, depois do tratamento colocado, ela ficou super feliz, ela chamava de botão, mostrava esse botão para todo mundo, né? Olha meu botão. Tá? Todo seu botão? Eu vou ter sorriso. Cadê o sorriso? Lindo. Observe que ela está toda feliz. Dá um sorriso aqui para a câmera. Aqui para cá. Aí. É muito fofa, lindo, né? de botão, mamãe. Mas, né, com uma série de dificuldades aí, né? Você vê que ela superou o medo, superou o processo todo. Você vê que ela ainda dá né? Ela está, depois de bastante choro, foi um processo, né, bem difícil aí para a instalação do aparelho. Aqui, né, depois que a gente removeu o plano inclinado, observe que a mordida cruzada quase corrigiu, mas não corrigiu o suficiente. Então, nós instalamos um segundo aparelho, e depois eu mostro a vocês o resultado final, né? Achei que eu tivesse colocado, depois eu mostro para vocês o resultado final. Depois nós colocamos um segundo aparelho com a mola para terminar de corrigir a mordida cruzada anterior de Sofia. Tá? Outro pré-requisito que nós precisamos avaliar, então falamos, né, dessa necessidade de uma atuação cognitiva. Outro aspecto que é importante para a gente avaliar é se existe espaço para movimentação dentária, né? Será que existe espaço? Se eu vou fazer o tracionamento dessa unidade, existe espaço no arco para esse dente ser posicionado? Essa pacientinha, ela chegou para a gente vinda da cirurgia. O pessoal da cirurgia nem sequer consultou, às vezes a gente recebe isso, o cirurgião nem sequer consultou, né? Já fez a cirurgia de exposição do incisivo que estava impactado, já colou um botão e colocou aqui o fiozinho e já mandou para a gente tracionar, né? Já encaminhou assim direto para a gente, sem que a gente soubesse se existia ou não, porque se não existir espaço na arcada, esse espaço vai ter que ser obtido previamente ao tracionamento, né? Felizmente, no caso, a gente tinha espaço, aqui a gente tem um modelo daquela paciente, e medindo os dentes, né, o dente homólogo, né, o 11, existia espaço para o 22. E assim foi feito aquele tracionamento, nós vamos ver na sequência, para posicionar o dente em posição. Outras vezes a gente recebe casos assim, né? Esse foi um paciente, vocês observem aí o aspecto dos slides, né, das fotos bem antigas. Esse foi um paciente que chegou para atendimento lá na UFRJ, quando eu ainda era aluna, né, do mestrado, lá na UFRJ. E esse paciente, a queixa dele é que ele usava esse aparelho há tanto tempo e esse aparelho não surtia efeito. Então, observem que não podia mesmo surtir efeito, né? Eu tenho aqui uma placa expansora, que vai promover a expansão dessa arcada, mas, limitando a ação da placa expansora, eu tenho um arco de Hawley aqui na frente. E eu tenho molas para empurrar o incisivo lateral para um espaço no arco que não existe. Então, esse é um sistema que jamais poderia realmente trazer resultado algum para esse paciente, embora ele quisesse muito, né, não era assim que seria obtido, né, espaço para posicionar esses dentes. Um paciente também adulto já, em fase de dentição permanente, com um tratamento inócuo, que não, né, felizmente, não causou problemas para esse paciente, mas também não resolveu o problema dele, né. Outro aspecto também importante nesse planejamento do tratamento é o prognóstico periapical e periodontal. Nós nunca vamos planejar um tratamento ortodôntico sem antes avaliar a saúde periodontal, a presença, né, de possíveis patologias ósseas que contraindiquem esse movimento. Então, precisamos minimamente, pelo menos, de uma panorâmica
para fazer o planejamento do caso, né? E somente depois desses pré-requisitos observados é que a gente vai fazer a movimentação, que é o caso daquela pacientinha, né, enviada pela cirurgia, instalamos o aparelho, né, e começamos um processo aí de tracionamento lento, movimentação lenta, porque a gente quer, nesse movimento lento, que esse incisivo venha trazendo com ele o seu aparato de sustentação para chegar na posição. Então, o dente vai, né, gradativamente, lentamente sendo movimentado. Outro pré-requisito final para a gente, né, levar em consideração nesse nosso planejamento é a eliminação dos fatores etiológicos. Então, se eu tenho uma postura anterior de língua, se eu tenho sucção de dedos, eu preciso antes remover esses fatores etiológicos, eliminar esses fatores etiológicos. E se eu não puder eliminar de forma alguma, eu tenho que planejar uma contenção, né, porque eu não vou ter estabilidade. Esse paciente precisa saber que ele vai usar uma contenção, né, ad eterno. Então, por exemplo, um diastema anterior que tem uma origem genética, tem um diastema que a mãe tem um diastema, a filha tem um diastema, a família inteira. Então, tem um fator hereditário aí nesse diastema. Então, quando eu fecho esse diastema, se eu não pensar em fazer uma contenção, provavelmente esse diastema vai se abrir, né? Vai ter uma recidiva da correção. Então, aqui, muitas vezes a gente precisa reeducar, que a gente tem o que a gente chama de reeducador lingual, né? A gente prefere chamar esse aparelho de reeducador lingual, que ele vai reeducar essa postura de língua, reduzindo, fechando a mordida, tá? Fechando a mordida. Outro aspecto, né, nesse planejamento, a gente falou que saber o que intervir, e outro aspecto importante é saber quando intervir. Quando é que está indicado? Qual é o momento certo de fazer o tratamento interceptor? Tá? O momento durante o surto de crescimento, durante o processo de crescimento, a gente tem aqui um gráfico que mostra esse período do tratamento ortodôntico interceptor, e a gente tem um gráfico aqui que mostra o crescimento, né, o padrão de crescimento, a quantidade de crescimento ao longo da vida do indivíduo. A gente vai ter aqui, ó, nos primeiros anos de vida, dos 2 aos 4 anos, a gente tem aqui, logo nos primeiros meses, o primeiro surto de crescimento, um crescimento bastante intenso, né? O paciente continua crescendo, né? A quantidade de crescimento ainda está expressiva, lógico que ele vai crescer aí ao longo de todo esse período. E quando a gente chega mais ou menos aos 4, 5 anos de idade, a gente tem um período, não é que o paciente parou de crescer, ele continua crescendo, mas ele continua crescendo num padrão uniforme, né? E esse período aí, antes de iniciar o surto de crescimento puberal, que está aqui, ou que vai iniciar um pouco mais tarde, a gente tem uma certa estabilidade de crescimento, uma velocidade de crescimento mais ou menos uniforme. Então, é durante esse período que o tratamento interceptor vai atuar. Ele vai sempre atuar antes do surto de crescimento puberal, tá? Então, o surto de crescimento puberal, ele vai acontecer, ele vai ter esse formato aqui, o gráfico tem esse formato de sino, né, uma curva normal, e inicia aí nas meninas um pouco mais cedo, em torno dos 9, 10 anos, nos meninos um pouco mais tarde. Mas a gente deve evitar aplicar o tratamento ortodôntico interceptor durante esse período. Esse período deve ser destinado ao tratamento ortodôntico corretivo, a uma intervenção ortopédica necessária, por exemplo, um paciente que é retrognata, vai precisar usar uma aparelhagem ortopédica ou uma aparelhagem extraoral, que vai redirecionar esse crescimento, e o melhor período para isso é durante o surto de crescimento puberal. Então, se a gente faz uma intervenção com um aparelhinho interceptor, o paciente acha que está sendo tratado, e a gente prolonga muito esse tratamento, a gente está privando esse paciente, se ele tiver uma desarmonia esquelética, a gente vai estar privando esse paciente de um tratamento adequado, porque a gente vai estar
tratando esse paciente com um aparelho que não tem uma ação ortopédica. No momento em que ele está, a gente vai estar perdendo a janela de oportunidade de correção dessa desarmonia esquelética do paciente. Então, isso é algo que deve ser bem observado pelo odontopediatra, pelo clínico geral, evitar estender esse tratamento até o surto de crescimento. Então, nesse período, o melhor é que o paciente já seja encaminhado para o ortodontista, porque ele vai saber a mecânica adequada para intervir e para aproveitar essa janela de oportunidade para promover a correção do problema, tá? Então, em suma, né, nesse planejamento aqui, a gente vai ter uma intervenção pontual, né, o tratamento ortodôntico interceptor é uma intervenção pontual que visa minimizar os problemas esqueléticos ou dentários, né, não vamos atuar nesse aspecto em problemas esqueléticos. Nesses pacientes, mesmo durante o surto, durante esse período, né, mais precoce, se esse paciente apresenta um problema esquelético, né, normalmente isso requer uma mecânica ortodôntica mais complexa, que está mais ao alcance do especialista. Então, é preciso também levar isso em consideração. Vamos ver um caso clínico para a gente finalizar e para, né, exemplificar. A gente tem aqui a nossa pacientinha que apresentava, que veio para tratamento ortodôntico lá no ambulatório. Né? Todos esses casos que a gente traz aqui nas nossas aulas são casos atendidos pelos alunos, atendidos lá na ADAB, mostrando o quanto que a gente pode aplicar esses recursos, né, nesses pacientes e com benefícios enormes. Então, o paciente apresentava sucção do polegar e apresentava essa magnitude aqui de mordida aberta. Então, não atuar, né, contato somente nos molares. Essa paciente, se a gente não fizesse nenhum tipo de intervenção nesse período, certamente seria uma maloclusão, uma mordida aberta esquelética que só seria corrigida com ortognática, com cirurgia ortognática. A paciente fazia sucção do polegar, observem aqui o dedinho que ela succionava, a gente tem uma calosidade, olha a quantidade de força que ela imprimia nessa sucção, né, tem uma calosidade, o dente que ela não succionava tem até esmalte, né, então dá para a gente pede para o paciente mostrar, algumas vezes, alguns pacientes, eles têm vergonha de dizer que chupam o dedo, aí a gente dá uma verificada lá para ver e observa o dedinho e a diferença de um dedo para o outro. Então, instalamos uma grade fixa, né, nessa paciente, grade fixa instalada, gradativamente, mordida aberta vai se fechando, e a gente tem aqui, ó, final, acompanhamos ela até o início da dentição permanente, até o momento de encaminhar essa paciente para ortodontia fixa, tá? Mas observe que o problema foi bastante minimizado, né? Então, quais são as vantagens do tratamento ortodôntico interceptor? Por exemplo, em grande parte das vezes, em alguns casos, ou em um grande número de casos, podemos dizer assim, a gente tem, por exemplo, a diminuição da necessidade de extração de dentes permanentes, né, se a gente faz um tratamento interceptor na hora correta, né? Então, a gente diminui a necessidade de extração de dentes no tratamento ortodôntico corretivo, o que é muito bom. A gente vai ter um menor tempo de tratamento durante a adolescência, né? Já que a gente diminuiu a severidade, vai ser mais fácil, a gente consegue tratar no momento em que o paciente adolescente, né, tem uma série de outros problemas de ordens sociais, de ordens comportamentais, então você tem um menor tempo de tratamento durante a adolescência, é uma grande vantagem quando a gente faz essa atuação. E a gente vai ter uma maior estabilidade da correção a longo prazo, porque a gente atuou muito no fator etiológico, a gente eliminou o fator etiológico, a gente permitiu um crescimento, um padrão de crescimento mais próximo da normalidade para esse paciente, né? Então, como ideia final para a gente levar para casa, é bom a gente sempre pensar que
O tratamento ortodôntico interceptor, ele parte, né, é um resultado de compromisso, é um acordo que deve ser muito bem explicitado para os pais, né, para os responsáveis, que a nossa atuação é um resultado de compromisso. A gente vai diminuir severidade, a gente vai abordar pontualmente aquele problema, né, mas a gente não é a proposta do tratamento uma correção completa. É preciso que a gente tenha os conhecimentos de biomecânica adequados, né, esses aspectos todos que nós discutimos até aqui, para que a gente possa planejar adequadamente, de uma forma correta, e fazer uma ortodontia séria, uma ortodontia que não vai de receitinha de bolo, mas que raciocina, que pensa no paciente como um todo, identificando o problema como um todo e aplicando o sistema de força adequado para cada caso, né? É preciso que a gente esteja atento às indicações, né, em quando intervir, como intervir e o momento adequado de intervir. A gente falou sobre isso, é muito importante que a gente tenha isso em mão, e sempre avaliar os requisitos, né, os requisitos que falamos, que são importantes de serem considerados para a gente saber se a gente pode ou não atuar de uma forma adequada em ortodontia interceptora. Então, basicamente era o recado que eu queria passar, né, para vocês. Qualquer dúvida que tenham, podemos discutir e estou à disposição de vocês para a gente, talvez, num segundo momento, sentar para discussão todos esses aspectos. Chamando a atenção aqui também, eu gostaria de trazer, eu já falei com alguns de vocês, mas falar um pouquinho do canal que a gente tem no YouTube, que é um canal que não tem objetivo nenhum, assim, de promoção pessoal, é um canal muito mais direcionado, que surgiu da necessidade de colocar lá procedimentos de confecção laboratorial desses aparelhos que facilitam, né, a nossa vida lá no ambulatório. Então, a gente tem vídeos falando sobre polimento dos aparelhos, passo a passo da confecção da grade palatina. Enfim, dê uma olhada, será um prazer ver vocês por lá, né? Não esqueçam de seguir, né, de ativar o sininho, enfim. Então, era essa a ideia que eu queria passar para vocês e estou aí disponível para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Um abraço grande e nos vemos lá no ambulatório.